Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Pircher, ceramista, aqui de Vinhedo, interior de São Paulo, e hoje nós estamos aqui para conversar sobre esmalte vidrado cerâmico. Vai ser o quarto e último vídeo que eu vou falar sobre esse assunto, pelo menos por enquanto. O assunto foi uma sugestão de vocês mesmo, de perguntas. Eu fiz um compilado de todas as dúvidas que apareceram e espero que com o vídeo de hoje eu encerre os maiores pontos de dúvidas de vocês. A Dalila veio falar oi. Nós falamos no primeiro vídeo sobre o que é o esmalte cerâmico e as características gerais que você deve conhecer para saber lidar com ele. No segundo vídeo eu te mostrei 4 maneiras diferentes de esmaltar e espero que com isso eu ajude a melhorar tanto o efeito visual, o resultado da queima, porque realmente a esmaltação faz muita diferença, dependendo do esmalte, deixa a marca, não deixa a marca, causa reação, não causa reação, então acho que ajuda bastante, né? No vídeo passado, que é o Esmalte Cerâmico 3, eu contei um pouquinho da minha saga aqui com o Fofuxo, mais para compartilhar com vocês que o esmalte, a queima do esmalte, ela não é uma receita pronta, fechada. Você vai ajustando. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, é, a peça de cerâmica, ela é resultado da combinação de uma série de fatores. Dificilmente esses fatores serão os mesmos aqui no meu estúdio, aí no seu ateliê. Então, é importante você aprender a base, o fundamento, para você saber lidar com o que está acontecendo aí dentro do seu estúdio, do seu espaço. Bem-vindos ao quarto vídeo sobre esmalte vidrado cerâmico. Claro que a gente acaba reparando mais quando dá problema do que quando dá tudo certo, né? E muitas vezes as pessoas acham que o problema ele tá no esmalte. Na verdade, pode não ser. Então, em primeiro lugar, eu queria lembrar para vocês que a absorção do biscoito ela é muito importante. Para isso, eu tenho uma série de 5 vídeos comentando, explicando o que é absorção, como calcular e por que que ela é tão importante, inclusive no resultado do esmalte. Só relembrando o seguinte, que a peça de cerâmica, ela quando está no biscoito, ela está toda porosa. Aí você vem, coloca o esmalte em cima, os dois vão para o forno e com o calor isso vai dilatar, depois no esfriamento ele vai retrair. Esse movimento, ele tem que ser uníssono, tanto na extensão quanto na velocidade do corpo cerâmico e do esmalte. Se você tem uma descompensação, uma velocidade diferente, o que vai acontecer? Vai acontecer que o esmalte pode craquelar, ele pode trincar uma série de coisas. A absorção, ela vai entrar no seguinte sentido, se o corpo cerâmico estiver muito poroso, a hora que você esmalta, você vai criar uma camada muito grossa de esmalte. Essa camada grossa de esmalte, ela vai influenciar sim no resultado final. Por quê? Porque a velocidade vai ser de dilatação e retração vai ser diferente, ela vai se comportar de uma maneira diferente. Se o corpo cerâmico estiver muito fechado, a hora que você for esmaltar, a camada vai ser muito fina, vai faltar esmalte. Então, primeiro ponto, você vai lá olhar a absorção. E depois, o que eu acho que é muito importante, que isso não é só em relação ao esmalte cerâmico, mas a cerâmica brasileira como um todo, é a falta de um vocabulário comum. Ou seja, eu estou falando uma coisa, utilizando uma palavra, e você está entendendo essa palavra com outro sentido, outro significado, porque a gente não tem um glossário cerâmico, né? Então, o que eu gostaria hoje de trazer aqui para vocês são os conceitos básicos em relação à terminologia do esmalte cerâmico. Quando eu falo esmalte incolor, o que você entende? Quando eu falo esmalte transparente, o que você entende? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque aí não adianta você assistir uma aula super top
e a professora está falando uma coisa e você está entendendo outra. Ou eu estou te explicando aqui uma coisa e você está entendendo a palavra com outro significado. Então vamos combinar de falar a mesma língua. Isso eu acho que vai facilitar bastante e vai ajudar a tua vida também. Bom, a primeira classificação que a gente vai ver sobre os esmaltes cerâmicos é em relação à transparência deles, tá? Então a gente tem um esmalte cerâmico transparente, que é aquele que permite enxergar a massa cerâmica. Aqui eu tenho um esmalte transparente. Você tá vendo que a minha argila, ela é de pintinha. Eu passei um esmalte transparente, eu consigo enxergar a argila e consigo enxergar as pintinhas. Aqui também, eu tenho uma argila branca e eu passei um esmalte transparente que você está enxergando, é esse verde mais claro aqui, olha, não é uma borda, tá? Esse verde mais claro. Você está enxergando o corpo cerâmico e inclusive você consegue enxergar que eu fiz umas marcas aqui com óxido e você está enxergando o óxido que está embaixo do esmalte e está enxergando também a peça aqui, a argila. Então, esse é o esmalte transparente, aquele que deixa transparecer a peça cerâmica. No oposto do transparente, a gente tem o esmalte opaco, que é aquele que você não enxerga nada da massa cerâmica. Aqui eu tenho uma peça que fez com argila branca e eu esmaltei, e esse esmalte não deixa ver nada da peça, ele cobre por completo a peça. Podia ser argila marrom, argila vermelha, argila branca, argila com pintinha, você não ia enxergar nada, porque ele cobre por completo. Esse é o esmalte opaco. Opaco é aquele que cobre a massa cerâmica totalmente e não permite ver o corpo cerâmico. Então a gente tem de um lado transparente, que deixa ver o corpo cerâmico, do lado oposto o opaco, que não deixa ver o corpo cerâmico. E nós temos o caminho do meio, que é o esmalte translúcido. Esmalte translúcido é o que permite enxergar a massa cerâmica parcialmente, onde o esmalte acumula, fica mais difícil ver a argila. Dica: em massas com pintinhas fica mais fácil avaliar o esmalte considerando a sua transparência. Então, o esmalte translúcido é aquele que deixa você ver parte da massa. Olha aqui, nós temos um esmalte translúcido. Eu fiz uma peça nessa argila que tem um tom amarronzado e quando eu passo o esmalte, tem algumas partes que eu enxergo o tom amarronzado da peça e outras partes não. A mesma coisa, do mesmo conjunto, tá? Então esse esmalte aqui, olha, onde ele acumula mais ele fica até meio azulado, mas onde ele acumula menos ele deixa ver o marrom da peça. Eu consigo identificar que é uma argila marrom, mas ela tem uma cobertura que em alguns pontos a gente não enxerga. Essa classificação é em relação à transparência, se eu consigo enxergar a argila ou se eu não enxergo a argila. A segunda forma de classificar o esmalte vidrado cerâmico é em relação ao brilho dele. Eu separei aqui essa peça que ela tem os 3 tipos de classificação que a gente pode ter. Nós temos o esmalte com brilho, aqui olha, tá nessa parte e nessa parte. Você vê que ele está refletindo a luz. O vidrado com brilho, brilhante, brilha como vidro, reflete grande parte dos raios luminosos. Aqui nessa parte nós temos um esmalte acetinado. Eu vou mexendo a peça, você pode ver que ele reflete uma parte da luz. Geralmente ele tem um toque mais suave. Dá para ver que ele dá uma leve refletida. Esse é o acetinado. Esmalte semi-mate ou acetinado. É o semibrilho, é sedoso, reflete levemente o brilho da luz. E por último a gente tem o esmalte que ele é completamente sem brilho. Olha, eu vou mexer aqui na peça e vocês vão ver que ele não reflete nada. Mate ou fosco é o vidrado sem brilho, que não reflete a luz. Nesse ponto aqui do mate ou fosco, é legal a gente ficar muito atento, porque às vezes um esmalte que está subfundido, que não chegou na temperatura de fusão dele, e aí ele fica sem brilho.
É muito difícil a gente conseguir um esmalte sem brilho e difícil conseguir um esmalte acetinado e muito mais fácil conseguir um esmalte brilhante. Por quê? Porque a base do esmalte vidrado cerâmico é o vidro e a tendência dele, quando ele funde, é brilhar. Então, como que a gente faz para ele não brilhar? A gente vai colocando matérias-primas que vão opacificando ele, que vão tirando esse brilho dele. Mas há uma confusão muito grande que às vezes o esmalte fica sem brilho e a pessoa acha que ele tá um esmalte mate bacana, mas na verdade é porque ele não fundiu. E aí esse esmalte vai te dar um monte de problema, porque ele ainda tá muito poroso, ele vai absorver tudo que encostar nele, na superfície dele. Então, para conseguir um esmalte mate, um esmalte sem brilho nenhum, é bem mais complicado e assim, mais difícil de você ter certeza que você tem um esmalte que ele tá bem fechadinho, que ele tá fundido, mas que ele não tem brilho. O Ruben Alexander, quando veio aqui me ajudar a desenvolver uns esmaltes acetinados, que eu gosto mais de esmalte sem brilho, ele trouxe um equipamento que ele olha com uma lupa eletrônica o esmalte para ver exatamente a formação dos cristais, para ver se o esmalte está sem brilho, porque ele está subfundido, ou se ele está sem brilho, porque ele realmente conseguiu vitrificar e não brilhar. Então, fica a dica aí para vocês. Aí a gente tem outros exemplos. Então, pegando aqueles antigos, ó, os anteriores, desculpa, esse aqui, por exemplo, é um esmalte com brilho, né? Esse aqui é um esmalte acetinado, certo? Aqui eu tenho um esmalte acetinado também. Isso é uma peça de Nericome que eu passei um esmalte transparente acetinado, certo? A peça tá todinha esmaltada, só que tá acetinado. Então, essa seria a segunda forma de classificar em relação ao brilho. E a última forma seria em relação ao critério da cor. Se o esmalte tem cor ou se o esmalte não tem cor. Aí fica fácil, né? Se o esmalte não tem cor, ele é incolor. Ele pode ser incolor com brilho, aqui dá para ver bem que ele está bem brilhante, e ele pode ser incolor sem brilho, ok? E a gente tem o esmalte com cor. Esse, por exemplo, é um esmalte que tem cor. Vocês estão vendo a cor dele aqui esverdeada. Agora, o que causa muita confusão é quando eu falo esmalte transparente, a pessoa pensa em esmalte incolor. E isso não é a mesma coisa. Transparente é o esmalte que a gente enxerga o corpo cerâmico. Esse esmalte aqui é o exemplo clássico dessa confusão. Esse esmalte aqui ele é transparente, porque ele está deixando ver o corpo cerâmico, mas ele tem cor, ele é verde, ele é um seladom verde, tá? By the way, esse esmalte aqui é o PC40 da Meiko, né? Então, aí eu falo, olha, pega um esmalte transparente que deixa ver o corpo cerâmico. Ele pode ser azul, ele pode ser verde, ele pode ser amarelo, laranja, ele pode ser qualquer cor. Porque transparente não é sinônimo de incolor. Transparente é o que deixa ver o corpo cerâmico. Incolor é aquele que não tem cor. Eu espero que com isso a gente esclareça algumas questões de nomenclatura e vai facilitar muito para vocês entenderem e começar a escolher as coisas e começar assim a trilhar o próprio caminho.
Então, fechando aqui essa série dos 4 vídeos sobre esmalte vidrado cerâmico, espero que vocês tenham entendido que é um vidro líquido, que vai cobrir a superfície da peça cerâmica, que o objetivo é selar para torná-la utilitária, para poder usar com alimentos, e que essas características do esmalte vidrado cerâmico, os defeitos, os erros e os acertos, eles todos têm como fonte principal o quê? Que o esmalte tem que combinar com a peça de cerâmica e ambos têm que combinar com a queima que você vai fazer. É uma tríade, é um triângulo. Você tem que conhecer a massa que você está trabalhando, saber qual é a temperatura que você vai queimar essa massa, escolher a mesma temperatura do esmalte e colocar essa temperatura no forno. Essas 3 coisas têm que combinar. A argila tem que conversar com o esmalte, que tem que conversar com a queima. Se você tem uma dissonância aí entre os 3, não vai dar certo. Isso é muito importante. Eu acredito que essa seria a chave central, o coração da questão do esmalte cerâmico, da queima e de um resultado agradável. Você tem aí uma massa que você escolheu, que é uma massa de 1300 graus. O corpo da massa vai fechar em 1300 graus, ela vai sinterizar nessa temperatura. Então, o que seria o ideal? Você escolheu uma massa de 1300 graus. Você modelou a peça, queimou o biscoito, bacana. Pegou um esmalte de quê? De 1300 graus também. Vai passar em cima da peça. Passou em cima da peça, pôs dentro do forno. Vai escolher qual temperatura? 1300 graus. Quando o forno chegar nos 1300, o que vai acontecer? O corpo da peça, a massa cerâmica, a argila, ela vai sinterizar, ela vai fechar, vai ficar bacana, perfeito para um utilitário. O esmalte vai vitrificar, vai fundir, vai ficar bacana para um utilitário, vai dar tudo certo. Você pega uma massa de 1220 graus, modelei a peça, vou escolher um esmalte de 1220 graus, eles vão conversar, eles vão combinar. Quando chegar nos 1220 graus, que é a temperatura que eu pus lá na queima do forno, a massa vai ficar fechadinha, ó, ela está sem esmalte aqui, completamente sinterizada. O esmalte está vitrificado, fundido, deu tudo certo. Por quê? Porque massa e esmalte conversaram, combinaram e a temperatura da queima chegou no lugar certo, bacana, vai dar tudo certo. A confusão acontece quando você começa a misturar esses 3 fatores. Pega uma massa de uma temperatura, põe um esmalte de outra temperatura e põe no forno de outra temperatura, aí vira o samba do crioulo doido, porque não vai dar certo mesmo. Alguém vai sair perdendo. Se você pega uma massa de 1300 e passa um esmalte de 1000, o que vai acontecer? Se você queima nos 1300, o esmalte ferve. Se você queima nos 1000, a massa fica aberta, fica porosa, dá mofo, deu ruim. Você faz o contrário, você pega uma massa de 1000 graus e põe um esmalte de 1200. Não conversou. Se você queimar em 1000 graus, o esmalte não vai fechar, ele não vai vitrificar, ele vai ficar áspero, vai ficar horroroso. Se você coloca em 1200 para o esmalte vitrificar, o que vai acontecer com a massa? A massa vai desmoronar. Deu ruim. Então, lembra, é simples, gente. 3 fatores. Temperatura da massa, temperatura do esmalte, temperatura do forno. Todo mundo tem que conversar e estar alinhado. Boas queimas, que os esmaltes de vocês fiquem lindos, maravilhosos como esses aqui. Já me perguntaram que esmalte que você usa. Eu uso tudo. Eu uso esmalte comprado pronto, importado, nacional, comprado em pó que eu preparo. Eu uso esmalte que eu aprendi a preparar com os professores e assessores que me ajudaram. Tudo é possível, desde que você entenda o que está acontecendo.
dentro do seu ateliê. Uma boa semana para todo mundo. Se vocês tiverem mais sugestões de temas, dúvidas, manda para mim. Pode ser aqui no YouTube, pode ser lá na direct message do Instagram. Manda sugestões, que o objetivo é conseguir gravar vídeo para ajudar você aí na sua prática de cerâmica dentro do seu ateliê. É a cerâmica em casa comigo, com a Flávia Pirker, na sua casa. Tchau, boa semana.